Olá, já estou com meu cafezinho aqui, prepara o seu café, vamos a mais um dia de Lectio Divina. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro, vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a primeira leitura, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 a 18. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa trazer à nossa memória, ao nosso coração, à nossa consciência é o versículo 13. Né? Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, aí ele diz aqui, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Quando a gente se depara com a morte, quando a morte bate à nossa porta, quando a morte nos visita com a partida de algum ente querido, de algum amigo, de alguma pessoa muito próxima, essa é a diferença de nós cristãos, de nós católicos, para aqueles que não têm fé. A esperança do céu. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça, porque essa é a diferença de quem crê. A esperança. Então, quando a gente se depara com a morte não é uma ocasião de desespero. A morte não é uma ocasião de desesperança, de tristeza, de um abatimento profundo, mas a morte é um momento de esperança. Nós precisamos repetir isso diariamente, nós precisamos rezar com isso diariamente para que essa verdade ela alcance o nosso coração, ela ultrapasse a nossa razão, mas ela possa permear a nossa alma. A gente possa verdadeiramente crer. Aonde está a nossa esperança? Aonde nós colocamos a nossa esperança? Porque ele diz aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Aqui nas Sagradas Escrituras há uma promessa. A nossa esperança é o céu. Então, muito mais do que o sucesso, muito mais do que todos os sucessos deste mundo, o sucesso financeiro, o sucesso no campo profissional, na vida afetiva, a nossa esperança ela deve estar depositada no céu. E isso modifica toda a nossa vida.
Porque quando a gente coloca a nossa esperança na vida financeira, no dinheiro, quando o dinheiro em algum momento nos faltar, a nossa vida vai desmoronar, porque a nossa esperança não estava no céu. A nossa esperança estava em algo que passa. E quando a gente coloca a nossa esperança no dinheiro, o céu, Jesus, ele deixa de ser o nosso Senhor. O dinheiro passa a ser o nosso Senhor. Então, quando em algum momento nós tivermos um problema financeiro, o nosso coração vai se encher de desespero e nós vamos nos abater de tal modo que a gente não vai ter sentido para viver. Por quê? Porque a nossa esperança estava depositada no lugar errado. Quando a gente coloca esperança em alguma pessoa, quando essa pessoa em algum momento se ausentar da nossa vida, seja porque a circunstância de vida a levou para longe, seja porque ela morreu, seja porque houve uma separação da gente com essa pessoa, a nossa vida ela vai perder o sentido. Por quê? Porque a nossa esperança não estava depositada no céu, mas em uma pessoa. Quantas vezes a gente encontra pessoas tristes, deprimidas, abatidas profundamente, e quando você vai conversar, vai partilhar, é por quê? Por causa de uma pessoa, por causa de uma situação financeira. Porque no final das contas, a esperança não estava no céu, naquilo que não passa. A esperança estava nesses bens passageiros, nesses bens materiais que são efêmeros por natureza. Porque quando verdadeiramente o nosso coração contém a esperança do céu, tudo ganha uma importância muito menor. Não deixa de ser importante, mas não é mais o mais importante. Porque o mais importante passa a ser isso aqui que a palavra está nos ensinando. O reino dos céus. E aí, no final do versículo 14, há uma promessa. Os que morreram em Jesus, então aqueles que morrerem em Jesus, enxertados no Espírito Santo, vivendo na graça de Deus, aqueles que morrerem em comunhão com Deus, irá estar com Deus em sua companhia no reino dos céus. Esse é o maior tesouro que Deus poderia nos dar, viver a eternidade junto dele no céu, onde há paz, alegria, harmonia, gozo de alma. No final do versículo 18, no final do versículo 17, há também uma promessa. Diz assim, ó, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, repete. A repetição da promessa, estaremos para sempre é o quê? Estaremos eternamente com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança. Então, diante de toda a adversidade, circunstância desfavorável, a nossa esperança deve ser o céu. Quando a doença nos visitar, se o nosso coração estiver cheio de esperança no céu, o modo como nós iremos viver essa doença é um modo completamente diferente quando o nosso coração não tem esperança. E no fim ele dá uma ordem. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós precisamos provocar na vida de quem está ao nosso redor essa pergunta, essa reflexão. Aonde eu tenho depositado a minha esperança? Em mim mesmo? Nas pessoas com as quais eu convivo? Aonde eu tenho depositado a minha esperança? Em mim mesmo, na minha família, no dinheiro, no meu trabalho? Porque quando isso passar, se a minha esperança estiver depositada nesses bens terrenos, materiais, e não no bem maior que é o reino dos céus, a minha vida ela pode ser tomada por um profundo abatimento. Mas quando a minha esperança está depositada no céu, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o meu coração, a nossa vida, ela vai ter um sabor diferente. A perfeita alegria, que é aquela alegria que não se confunde com euforia, mas é aquela alegria apesar do momento de dor, aquela alegria apesar do momento de sofrimento. Então a palavra de hoje está nos convidando a primeiro refletir, primeiro perguntar, aonde eu tenho depositado a minha esperança? E respondendo a essa pergunta, pedir ao Senhor, Espírito Santo, concede-me a graça de colocar a minha esperança no céu, para que eu possa bem viver aqui na terra, até quando Deus quiser,
a minha vida terrena, com o meu olhar e o meu coração voltado para o céu. Precisamos provocar em nós e quem está ao nosso redor essa esperança, não nas coisas que passam, mas no reino dos céus. O Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça ao Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva, em Sarepta, na região da Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio em Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Eu vou direto ao versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, libertar aos presos e aos cegos dar a recuperação da vista, restituir a liberdade aos oprimidos. A gente não pode pegar essa palavra e interpretá-la apenas com viés material, porque senão a gente vai defender uma ideologia política. E o que Jesus vem falar aqui, o que as Sagradas Escrituras vêm nos ensinar aqui, tem um sentido teológico espiritual, que está para além da matéria. Então, quando ele diz para evangelizar os pobres, para curar os de coração ferido. A própria tradução da palavra vem nos trazer isso aqui no rodapé. Curar os corações dos feridos, libertar aos presos. Que presos? Os presos, cativos, reféns, escravos do pecado. Muito mais do que apenas o preso que está na cela material, é o preso, o escravo dos seus próprios pecados, né? Aos oprimidos, restituir a liberdade aos oprimidos, aqueles que estão oprimidos pelo pecado, pelo próprio pecado e pelo pecado do outro em relação a si. Recuperar a vista para os cegos. Jesus, o Evangelho, vem fazer o quê? Restituir a consciência comprometida de tantos pelo pecado.
É importante a gente ressaltar isso aqui, para que a gente não caia na tentação, na heresia de tomar o evangelho e tentar interpretá-lo apenas de um ponto de vista material. Porque aí a gente vai partir para uma questão de uma ideologia política. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é político, ele é Deus. Ele não veio instituir um reino na terra, mas ele veio instituir o reino dos céus. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente precisa criar consciência, formar consciência. E essa consciência, ela precisa estar olhando para a essência, a visão espiritual. E aí é muito importante a gente... Eu quero usar essa expressão aqui. Consciência comprometida. Quantas vezes a gente peca e não sabe que está pecando? Quantas vezes a gente vai exortar alguém que está no erro e a pessoa diz assim, mas isso não é pecado. Ou então, quantas vezes a gente se depara com a nossa consciência dizendo, mas eu só faço o bem, eu não faço mal a ninguém, isso aqui não devia ser pecado, isso aqui é bom. Não. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E o pecado tem o objetivo de fazer com que a gente não esteja em comunhão com Deus. Portanto, peçamos ao Espírito Santo essa graça, porque é o Senhor quem vem falar. Recuperar a vista aos cegos não é somente curar da visão dos cegos, é também dar a visão àquele que não consegue enxergar, materialmente falando, mas espiritualmente é aqueles que têm a consciência comprometida, que estão vivendo na lama do pecado e nem sabem que estão na lama do pecado. É isso que Jesus vem fazer. E aí ele fala, né? Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura, a que ele tinha lido. Por quê? Porque ele é o Messias. E aí ele vai dizer, em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Veja a expressão que nosso Senhor usa. É bem recebido em sua pátria. E é a verdade. Quantas vezes o nosso olhar, o nosso coração se abre para o profeta que vem de fora, que está distante. Mas para aquele que está profetizando, para aquele que está criando consciência, para aquele que está proclamando a palavra, o evangelho, do nosso lado, muitas vezes os nossos ouvidos se fecham. Veja a expressão, não é ele o filho de José? Ele está em Nazaré aqui. Então as pessoas estão se perguntando, não é ele o filho de José? Então, por vezes nós damos credibilidade a quem está longe, a quem está distante, e não bem recebemos, que a expressão é essa que nosso Senhor usa, aquele que está perto, aquele que está próximo. Então peçamos essa graça ao Espírito Santo, de aprender com quem está ao nosso redor, de ter esse coração dócil a aprender com quem o Senhor elegeu e escolheu para caminhar ao nosso lado. Já pensou se todo mundo tivesse esse olhar em comunidade? Aonde você está inserido? Esse olhar e esse coração humilde para querer aprender com quem caminha ao nosso lado? Eu com a minha esposa, com as pessoas que trabalham comigo. Você, aonde você estiver, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com o seu pároco, com as pessoas que servem com você. Se nós estivéssemos disponíveis a aprender uns com os outros. E quando o Senhor fala isso, o povo se enfurece, o povo fica com chateado, cheio de fúria e quer, inclusive, expulsa Jesus da cidade e quer derrubá-lo, né? Por quê? Porque por vezes quando o Senhor desvela a verdade no nosso coração, a gente fica com raiva, a gente fica chateado. Né? A verdade gera uma fúria na gente, porque a gente não quer se acusar. Quando a consciência da gente nos acusa, um dos primeiros sintomas é esse, a raiva, a insatisfação. E nós, inflamados, né, inspirados pelo Evangelho de hoje, nós precisamos pedir essa graça.
que nosso Senhor desvele cada dia mais a verdade sobre a nossa vida e que nós não fiquemos com raiva, mas nós tenhamos a humildade de pedir perdão a nosso Senhor e de pedir a conversão. Que o Espírito Santo venha transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que ainda é mentira dentro da gente, porque tantas vezes é. Quantas vezes a gente se engana, né? Engana a si mesmo. Costumo dizer, né? A mente da gente mente muito pra gente. A gente vive um processo de auto-engano, de auto-ilusão, muitas vezes, achando que está no caminho certo, mas não está dentro da vontade de Deus. E quando a gente não está dentro da vontade de Deus, a gente não está no caminho certo. Que Deus nos abençoe. Peçamos essa graça ao Espírito Santo no dia de hoje, da humildade, né? Que o Senhor venha desvelar toda a verdade no nosso coração e que a gente caminhe sempre para a vontade dEle, com a nossa esperança não nas coisas que passam, mas com a nossa esperança no reino dos céus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.